Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. E as terras raras, presidente? Ligou aí, caiu o microfone? Ô, presidente, e as terras raras? Onde estão olhando a minha meia? E as terras raras? O que o senador Ciro Nogueira fez publicamente não é nada diferente do que ele e outros líderes do Centrão vêm falando, vêm repetindo nos bastidores. Eles estão riscando o chão para dizer para a família Bolsonaro o seguinte: ó, daqui para frente, quem vai tocar a política somos nós profissionais, porque vocês já atrapalharam demais. Não vão fazer isso com o pai, Jair Bolsonaro. Já falei aqui algumas vezes que eles topam carregar Bolsonaro no sentido de ser um cabo eleitoral, mas não querem de jeito nenhum um Bolsonaro na chapa. Nem que seja na vice, como a família Bolsonaro quer impor a turma da direita. Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto já disseram várias vezes, Valdemar já disse que quem tem voto é o pai, não é o filho, e é um recado do Centrão de forma pública, depois de várias tentativas de tentar enquadrar Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro já ouviu emissários, interlocutores do pai e já disse várias vezes que não recua, só dobra a aposta. Então, diante desse quadro, não restou outra saída para o Centrão a não ser deixar pública a sua insatisfação, a sua irritação e agora mostrando que eles vão tocar essa articulação daqui para frente de olho em 2026. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se reuniu hoje na Casa Branca com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. A reunião a portas fechadas na Casa Branca durou cerca de 1 hora. Nos primeiros 20 minutos, estavam apenas o ministro Mauro Vieira e o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Em seguida, entraram as equipes de cada lado. Na pauta, as sobretaxas de 40% sobre as importações de cerca de 700 produtos brasileiros em vigor desde o dia 6 de agosto e que se somaram às tarifas de 10% impostas em abril. O presidente americano Donald Trump relacionou o tarifaço ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF, que classificou como caça às bruxas. Na sequência, impôs sanções a autoridades brasileiras, com a Lei Magnitsky e a suspensão de vistos para entrada nos Estados Unidos. O governo brasileiro chegou a declarar que não conseguia abrir um canal de negociação, até que no fim de setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, Trump conversou rapidamente com Lula e mencionou a possibilidade de um encontro. 15 dias depois, Trump ligou para Lula. Os dois conversaram por cerca de 30 minutos. Não falaram sobre a condenação de Bolsonaro e combinaram a abertura da negociação comercial. O governo Trump descobriu que Lula, mais uma vez, deu uma rasteira nos adversários e prepara uma reeleição como a de 2006. Após Eduardo Bolsonaro e seu capanguinha terem sido desmoralizados pelo sucesso da reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira, Tarcísio de Freitas avisa ao Centrão que será bobagem enfrentar Lula no ano que vem. Wishful thinking, ou seja, desejo de que algo aconteça confundido com fatos reais, é o que move o Centrão. Eduardo Bolsonaro assassinou a já pequena chance que havia de a extrema-direita enfrentar um político que venceu 3 eleições presidenciais e é forte candidato a vencer a 4ª, porque é um fenômeno político que os adversários não querem reconhecer. Problema deles. Trump começou a descobrir isso nas manifestações da esquerda em 21 de setembro e terminou de descobrir vendo o petista recuperar popularidade na hora que importa, ou seja, na antevéspera da eleição
de 2026. A equipe de Lula destaca encontro muito melhor do que imaginado entre Mauro Vieira e Marco Rubio. A equipe de Lula destacou que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o Marco Rubio tiveram um encontro muito melhor do que imaginado inicialmente. A avaliação é que as portas realmente foram abertas, ou melhor, abertas pela primeira vez para uma negociação séria de acordo com os interesses comerciais e econômicos das duas nações. Segundo assessores presidenciais, a partir de agora o componente político deixará de ser o fator decisivo nas negociações. E, enquanto isso, o deputado evangélico que orou com Lula e Messias agora, o Jorge Messias agorinha há pouco, no Palácio no Planalto, andou na garupa de Bolsonaro em motociata, é o Cezinho de Madureira, que exibia foto com Bolsonaro em seu apartamento funcional. Nesta semana, pulou já no barco de Lula, esse sujeito aqui. Veja só como é que são as coisas, né? Então aí, essas pessoas sabem muito bem em que barco vão pular. Em meio a movimentações dos Estados Unidos, o Lula não quis saber se o Trump vai gostar ou não, e defendeu a Venezuela e disse que presidente de fora não vai interferir. Ele não citou diretamente o nome de Trump. O governo dos Estados Unidos autorizou ações de inteligência em solo venezuelano, o que tem sido visto como tentativa de derrubar o regime Nicolás Maduro. O Lula disse o seguinte: olha, não tem essa. Você não vai interferir aqui para a gente negociar. Nós vamos negociar, vamos acertar, vamos ver o que eu posso ceder para você em termos de negociação e o que você pode ceder para mim em termos de querer ficar enfiando outras coisas no meio da negociação. Mas fazer uma guerra aqui na minha fronteira não dá, né, irmão? Foi isso que o Lula disse para o Trump. E não à toa, o Tarcísio foi lá em mais um sincericídio e anda dizendo para quem quiser ouvir que a eleição de 2026 está perdida para a direita. Tarcísio de Freitas tem sido só lamento quando o tema são as eleições de 2026. Aliados do governador de São Paulo afirmam que ele está pessimista sobre a chance de um nome da direita ser bem-sucedido. Além disso, Tarcísio tem se queixado constantemente que entrou na mira dos ataques do governo Lula e do PT. Entre os principais incômodos do governador está o fato de ser apontado como alguém que rasgou as vestes de moderado e que teria incorporado a versão radical para ganhar eleitorado, o que é a mais pura verdade. As críticas nesse sentido se intensificaram no último mês, depois do discurso do governador na Avenida Paulista, no 7 de setembro, no qual chamou Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de ditador. Só isso ele fez. O envolvimento de Tarcísio nas articulações de anistia por Jair Bolsonaro e na derrubada da medida provisória que editava alternativas ao IOF e que renderia maior arrecadação ao governo Lula, geraram novas críticas que incomodaram ainda mais o governador. Em desabafo com aliados, Tarcísio diz que vê Lula com a reeleição na mão e questiona os ataques. O governador ainda afirma que estão colocando cada vez mais no seu colo o eleitor anti-PT à medida que o partido e o governo o tratam como principal adversário em 2026. Lula, de fato, está convencido de que as negativas públicas de Tarcísio sobre concorrer ao Palácio Planalto são jogo de cena e que ele será seu principal concorrente no ano que vem. Lideranças do Centrão também apostam que o governador tentará a presidência e trabalham para isso. Porém, o Tarcísio, ele pode não ser muito boa gente, mas burro não é. Tanto que um sujeito absolutamente desconhecido virou governador de São Paulo dizendo aquilo que o Bolsonaro queria ouvir ao pé do seu ouvido. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.